Oi, meu nome é Time, tenho 8 anos de idade e adoro brincar de esconde-esconde. Sem essa brincadeira, nunca teria encontrado meu corpo. Todas as manhãs, eu saía de casa para fazer novos amigos e brincar de esconde-esconde. Vivi essa rotina por tanto tempo que não consigo contar nos meus dedos. Não é porque eu não sei contar, é porque não restaram dedos o suficiente para que eu possa fazer isso. Sempre morei em uma cidade pequena no interior do estado, com poucos moradores, mas os que tinham não eram lá as melhores pessoas para se conviver. Pelo menos era o que minha vizinha sempre dizia antes de ser brutalmente assassinada, após um desentendimento com um senhor, que parecia ser muito bonzinho. Meus pais nunca estavam em casa e eu passava a maior parte do tempo sozinho ou na rua conhecendo novos amigos. Certo dia, eu estava lá, comendo um sanduíche e sentado em um banco de uma praça em frente de uma lagoa observando os peixes. E de repente, um homem simpático senta ao meu lado e pergunta se eu quero ajudá-lo a pegar alguns peixes para o gato dele, que estava sem comer há 2 semanas. O gato havia subido em uma das suas camisetas favoritas daquele homem simpático e por isso estava de castigo. Algumas horas depois, muitos dos peixes já estavam mortos e aquele homem simpático pediu se eu poderia voltar no dia seguinte, pois ele tinha gostado muito de ser meu acompanhante. E ele era um homem um pouco solitário, e eu, sendo um estúpido garoto de 8 anos, concordei. Não falei no início da minha história, mas eu tinha um pouco de dificuldade de fazer amigos. E depois de 2 semanas me encontrando com aquele homem, todo dia, na mesma hora e lugar, já o considerava meu melhor amigo. Brincávamos todo dia de esconde-esconde. Também era sua brincadeira favorita. Ele era muito bom. Nunca o encontrava, mas não importava onde eu me escondesse, ele sempre me achava. Ele parecia ser meu anjo da guarda. Sempre me protegia dos valentões que implicavam comigo. Sempre me levava um sanduíche cortado em várias fatias e sem casca, pois ele sabia que eu não gostava da casca do pão. Certo dia, ele se atrasou um pouco e eu estava quase indo para casa quando ele apareceu e se desculpou. Ele disse que seus vizinhos tiveram um bebê e que a criança chorou a noite inteira e ele não tinha conseguido dormir. No dia seguinte, ele se atrasou e deu a mesma desculpa. Mais um dia se passou e ele apenas repetiu as mesmas palavras dos últimos 2 dias. No 4º dia, ele se atrasou mais do que nos outros 3 dias, só que dessa vez a desculpa foi outra. Ele disse que o bebê tinha finalmente parado de chorar, mas dessa vez foram os pais que passaram a noite inteira chorando. Ele deduziu que os pais haviam encontrado sangue no berço da criança. Ele disse que o choro dos pais foi muito mais agradável de se escutar do que o do bebê. Essas palavras entraram na minha mente e eu fiquei sem reação. Então o homem simpático me estendeu uma lancheira e de dentro dela tinham pequenas fatias de pão com geleia de morango. Aquilo estava com um cheiro tão bom que eu não consegui resistir e comecei a comer. Cheguei em casa e minha mãe estava assistindo o noticiário. O repórter começou a falar sobre um homicídio em uma casa da minha cidade, em que o bebê havia sido morto no meio da noite. Eu não sabia o que significava aquilo, então simplesmente subi para meu quarto. Na hora do jantar, pedi para minha mãe cortar meu sanduíche em tiras e tirar as bordas. Ela negou e eu pedi mais uma vez, e ela negou de novo, mas dessa vez com um tom de voz que eu nunca tinha escutado antes. Ela olhou para baixo, se desculpou e pediu para que ficasse em casa no dia seguinte, pois a cidade não estava em condições para que uma criança andasse sozinha por aí. Mas como eu era apenas um menino estúpido, eu não escutei e queria me despedir do meu melhor amigo. No dia seguinte, o homem simpático estava com uma mochila. Sentou ao meu lado e começamos a conversar. Ele me mostrou todos os seus esconderijos. Era um melhor que o outro. A cada segundo que eu passava mais com ele, eu tinha certeza de que ele era um anjo da guarda. Ele me pediu para entrar em seu carro, pois o último esconderijo que ele tinha para me mostrar era um pouco longe para mim ir caminhando, então eu entrei. No carro estava tudo muito silencioso, então falei para ele que na noite anterior eu tinha perdido um dos meus molares e mostrei para ele a minha janelinha da boca. Ele não disse nada. Após andarmos exatamente 27 minutos de carro, chegamos. Era uma floresta, estava um pouco frio, então eu pedi para que ele me emprestasse a coberta branca que ele tinha na mochila. Ele deitou a coberta na grama e pediu para que eu fechasse meus olhos, para que ele pudesse abrir a passagem secreta, e eu fechei.
Essa foi a minha última memória enquanto eu estava vivo. Aquele homem simpático pegou uma faca e cravou fortemente na minha garganta. Ele começou a me cortar em fatias, do mesmo jeito que ele cortava o meu pão todo dia. Começou a esparramar meu sangue ao redor, como se fosse a geleia de morango dos meus sanduíches. E de repente, comecei a ser enterrado. Aquele era um dos melhores lugares em que alguém poderia se esconder. É uma pena que eu nunca vou poder me esconder lá novamente.